Seja bem-vinda, Brena. Como eu falei na introdução, antes dela entrar, é nutricionista oncológica, dedicada ao paciente oncológico. Estava falando, Brena, em relação à questão da imunidade, que assim está diretamente relacionada ao status nutricional. Não tem como separar as duas questões. Isso aí que a gente está trazendo hoje aqui é realmente muito importante falar da questão da imunidade, porque é o que mais faz o tratamento ser atrasado, que mais causa pausas no tratamento. Um paciente que está com a imunidade baixa. Porque isso aí ele não vai poder fazer uma químio, né? Às vezes na cirurgia ele faz a cirurgia, mas apresenta intercorrências, porque passou pelo procedimento com a imunidade mais enfraquecida. E a alimentação, ela está completamente relacionada com a imunidade, né? Porque, primeiramente, pela questão do intestino, né? 70% das nossas células que são da imunidade, produtoras de anticorpos, elas são formadas e estimuladas no intestino. Quando o intestino está saudável, quando o paciente está com alimentação que traz essa saúde intestinal, ele melhora essa função imunológica dele, recuperação imunológica. E quando ele está num processo também de perda de peso, desnutrição, não está se alimentando corretamente, muitas vezes você não está dando os nutrientes que ele precisa para ter esse estímulo na microbiota intestinal e também para recuperar, por exemplo, a imunidade lá da medula, né? Os neutrófilos, as células de defesa, que também compromete aí o próprio tratamento, quando está baixa. Então, a gente garantir realmente uma alimentação adequada vai fazer com que ele consiga se manter com a imunidade mais alta. Às vezes a imunidade até cai um pouco, mas se ele está com um estado nutricional bom, essa imunidade ela permanece se o tratamento aí não é pausado. E a gente vai falar aqui quais são os alimentos que é interessante para ele. É bastante interessante essa questão, porque o paciente que ele tem um diagnóstico do câncer, ele chega muito ansioso para começar o tratamento. Ele quer começar de qualquer jeito, seja cirurgia, seja quimio, seja rádio, ele quer iniciar o tratamento de uma forma imediata. E aí, nos exames que a gente faz, exames pré-tratamento, os exames de estadiamento, quando a gente identifica que o paciente ele tem uma desnutrição, e isso já traz para a gente indiretamente uma mensagem que, do ponto de vista imune, ele também vai estar comprometido. Então, a nutrição e a imunidade, elas estão muito juntas. Então, às vezes é difícil a gente fazer o paciente compreender que ele precisa desse tempo de recuperação pré-tratamento. Então, no meu caso, eu sou cirurgião oncológico. Então, às vezes a gente vai operar um paciente que vamos fazer uma anastomose, quer dizer, vai cortar o intestino e vai precisar emendar. Isso influencia diretamente a saúde dessa emenda que a gente vai fazer, o status nutricional e imune do paciente. Se o paciente vai para a cirurgia desnutrido e imunossuprimido, a chance dele incorrer em complicações no pós-operatório é muito grande. Então, às vezes, o paciente entender que ali 2, 3 semanas de uma recuperação nutricional, e a gente vai falar disso no decorrer da live, se ele entender o quanto isso vai melhorar para ele lá na frente, ele começa a perceber que realmente não é simplesmente chegar, iniciar o tratamento e vamos ver o que dá, não. Tem uma complexidade em volta e isso é muito importante. Primeiro de tudo, a base é a alimentação, né? Uma alimentação mais anti-inflamatória. E nessa alimentação mais anti-inflamatória, a gente vai se alimentando com alimentos mais anti-inflamatórios, que cereais integrais, mais fruta, mais verdura, prebiótico, que são alguns tipos de fibra, aveia, proteína, cúrcuma mesmo, a gente está estimulando aí a saúde intestinal para já aumentar um pouquinho essa imunidade aí do intestino. E aí, primeiro ponto para a cirurgia é esse, você ter uma alimentação mais anti-inflamatória até para melhorar, modular mais sua imunidade e também para deixar seu organismo mais desinflamado, já que você vai passar por um procedimento cirúrgico, que é um procedimento estressante, que faz com que o corpo fique um pouquinho mais inflamado, né, libere mais substâncias pró-inflamatórias por causa do procedimento do estresse traumático mesmo. E quando a gente faz essa alimentação, a gente já traz um pouquinho mais de equilíbrio. E aí, eu também gosto muito de usar suplementos. Tem nutris que usam suplementos só no pós-cirúrgico, tem outras que usam só no pré-cirúrgico.
Eu geralmente lá no PAS eu oriento os alunos a usar no pré e no pós-cirúrgico. Com objetivos que vão se complementar, mas no pré-cirúrgico, basicamente, o aporte de imunonutrientes, né, suplementação específica para isso, é para que a gente também module mais esse sistema imunológico, aumente um pouquinho mais esse sistema imunológico, para reduzir risco de infecções cirúrgicas. A gente sabe que, dependendo da cirurgia, tem cirurgia que são 2 horas, 5 horas, o paciente está, cirurgias às vezes abertas, né? Então, o paciente está com risco de infecções. Se ele já tiver passado por uma quimio antes, ele já está com o sistema imunológico um pouquinho mais enfraquecido, então vai para o procedimento cirúrgico sem o preparo adequado, risco de infecção, e depois tem intercorrências. Então, eu gosto muito de fazer esse preparo pré-cirúrgico, pensando nessa questão de infecção, hospitalar mesmo, de ele ter uma boa recuperação, não ter intercorrências. E no pós-cirúrgico, continua a suplementação com imunomodulador, também pensando na questão de imunidade, porque passou pelo estresse cirúrgico, teve lá o trauma, né, da cirurgia, a cicatriz, tá? Então, você gera aí um pouquinho mais de inflamação, a imunidade geralmente cai por causa desse estresse. Então, essa suplementação ela vem para potencializar esse sistema imunológico e também para ajudar na recuperação, na cicatrização. Tem uma rápida cicatrização. Tem zinco, tem ômega 3 que a gente pode usar, tem nucleotídeos, alguns nutrientes, arginina, que auxilia tanto nessa questão de melhorar o sistema imunológico como a própria cicatrização. Até porque, às vezes, o paciente está fazendo um procedimento cirúrgico e depois ele vai continuar com a químio, né? Ou então vai continuar outro tratamento. E eu vejo muito paciente falando assim, eu fiz a minha cirurgia, já está com 1 mês e o meu médico não quer iniciar a quimioterapia porque minha imunidade está baixa. Mas eu queria fazer logo a quimio. Não, você não pode, porque a quimioterapia também vai baixar. E se já está baixa, por causa da cirurgia, porque não fez o preparo direitinho, você atrasa mais o seu tratamento, né? Então, isso Sim, tudo compromete o sucesso. Não, é importante isso que você falou da químio, né? Às vezes o paciente não entende, assim, mas assim, o que a químio faz que abaixa a minha imunidade? Por quê, né? Às vezes se a gente explicar de uma forma mais fácil, o paciente vai aderir mais rápido também ao tratamento. A quimioterapia, o objetivo dela é matar as células do câncer, as células ruins, mas tem um lado ruim também, que ela vai matar células boas também. E as células boas que o quimioterápico tem predileção, que ele mais gosta, são aquelas células que se dividem mais rápido. Então, é por isso que cai o cabelo. As células, por exemplo, lá do couro cabeludo, elas se dividem muito rápido, por isso que cai cabelo. Por isso que o paciente às vezes tem diarreia, porque as células ali da mucosa intestinal se dividem rápido. E, falando em relação à imunidade, as células ali da medula, as células que são produzidas pela medula, as células de defesa, os linfócitos, como você falou, os neutrófilos, os linfócitos T. Então, todas essas células são de divisão muito rápida. Então, o quimioterápico vai agir nelas também, matando essas células. Então, por isso que a imunidade baixa. E o que a nutrição tem a ver com isso, então? A nutrição vai atuar, como você bem disse, nessa questão de uma melhor absorção intestinal de nutrientes, que são mediadores do ponto de vista inflamatório, para que essas células consigam se proliferar de uma forma mais intensa, para que a ação do quimioterápico não seja tão agressivo, né? Tão fazendo com que a imunidade caia bastante. Então, sei lá, você pode até dizer aí quais alimentos você acha que são mais interessantes, assim. A gente fala muito de suplementação, né? Mas talvez pensando no contexto de um paciente do Sistema Único de Saúde que talvez não tenha acesso à suplementação, que são coisas mais caras, né? O que a gente pode orientar ele em relação à alimentação básica que ele vai ter na casa dele, na geladeira e na despensa? Aí ele vai focar muito nessa questão da saúde intestinal, né? Tem alimentos que podem piorar a sua saúde intestinal e tem alimentos que podem melhorar a sua saúde intestinal. Quando você come alimentos que inflamam, o que são mais pró-inflamatórios, você é como se estivesse colocando alimentos que vão machucar essas vilosidades.
Então, você já atrapalha ali a absorção dos nutrientes. Essas vilosidades que tem no intestino, que são essas curvinhas que tem toda a bordazinha do intestino, toda a parede do intestino, elas também, de acordo com os alimentos que você come, você consegue estimular a produção de algumas respostas. E uma dessas respostas é a resposta imunológica. Então, você ali no intestino mesmo, de acordo com o padrão da sua alimentação, você consegue favorecer respostas para o seu corpo, respostas inflamatórias, ou então respostas anti-inflamatórias. E dessas respostas anti-inflamatórias, você pode liberar, estimular a produção de células do sistema imune, células de defesa. Então, o que você come de forma anti-inflamatória, alguns nutrientes específicos têm a capacidade de fazer com que haja maior estímulo de produção dessas células de defesa, células natural killer, células linfócitos B, linfócito T. E aí, tem alguns alimentos que são mais específicos para isso, para manter essa flora intestinal, essa microbiota saudável, para que ela realmente tenha essa função. A gente tem muito aveia. Aveia é um alimento que tem fibra beta-glucana, que é uma fibra pré-biótica. Então, tem alguns alimentos com função pré-biótica, que é dar os nutrientes para as bactériazinhas do intestino para que continue mantendo saudável. Aveia, que é bem baratinho, né? Uns R$3 um potinho de aveia. Grão de bico também, arroz mesmo, feijão. A gente tem também chicória, que é como se fosse uma selga, com essa função mais pré-biótica. Alho. A cúrcuma tem um poder imenso. A cúrcuma, no formato de alimento mesmo, tem um poder imenso de ser anti-inflamatório. E a gente também tem uso de probiótico, mas aqui é quando a pessoa já está com um desequilíbrio nessa flora intestinal. Quando é uma pessoa que estava com alimentação muito desregulada, cheia de açúcar, que destrói um pouquinho essa flora intestinal, bebidas açucaradas, álcool, alimentos muito gordurosos, gordura mais inflamatória, mesmo gordura de óleo de soja. Isso aí vai destruindo a flora intestinal e a gente tem que repor com probiótico, que seria, por exemplo, um Yakult, um Activia, que é aquele iogurte que tem as bactériazinhas, ou então suplementação mesmo de probiótico. Outros pré-bióticos, a gente tem também a questão de castanha, de gordura boa, abacate, tem tudo essa função de modular essa flora intestinal. E aí, modulando esse intestino, a gente já consegue aí estimular o desenvolvimento mais rápido das células de defesa. E isso é muito importante porque o grande papel das células de defesa no nosso corpo é vigilância imunológica. As nossas células de defesa, elas estão aqui para combater alguns agentes perigosos que podem aparecer no nosso organismo, proteger contra infecções. E o câncer nada mais é do que um potencial corpo estranho, né? Então, o nosso sistema imunológico, por mais que esteja bom durante o tratamento do câncer, o câncer ele tem uma inteligência de se disfarçar, burlar o sistema imunológico. Porque, na realidade, o sistema imunológico, a função dele era destruir o câncer. E o câncer, ele consegue burlar esse sistema imunológico. E aí, quando você potencializa esses nutrientes, você favorece essa saúde intestinal, você também está aumentando aí o seu sistema imunológico, que ele poderia atacar o câncer. Ajudar nesse processo. Lógico que não tem um potencial de cura, de uma quantidade tão alta, mas acaba que ajuda também durante o tratamento, pensando nessa questão de controle, de cura mesmo da doença, né? Não com o potencial que a imunoterapia ou então que a quimioterapia tem, mas a alimentação ela é muito importante para isso também, para que a gente deixe esse sistema imunológico mais inteligente. Eu sempre faço uma alusão, quando eu vou explicar para o paciente isso que você acabou de falar, sempre gosto de dar alguns exemplos, às vezes até um pouco bobo, assim, mas o paciente às vezes até entende melhor. Você falou bem, assim, que o sistema imune, o câncer, a célula do tumor, ele é um corpo estranho, o sistema imune vai lá e tenta conter isso. E o que o câncer faz para poder
ganhar do nosso sistema imune? Ele se disfarça, ele é como se ele colocasse, ele ficasse camuflado. Ele coloca imagina um soldado na guerra que se camufla. E aí o exército contra esse soldado, que é o nosso sistema imune, ele tem que localizar essa célula, esse soldado do câncer que está camuflado. O que a nutrição faz? Ele dá pequenos instrumentos para o nosso soldado poder identificar esse soldado do câncer. Por exemplo, como é que a gente faz para identificar uma pessoa que está camuflada? Vai botar lá um óculos infravermelho, sei lá, alguma coisa assim. O poder da nutrição é esse, é ir lá e dar esse instrumento. Lógico que daí vem a quimioterapia para fazer ali as ligações, né, de anticorpo e antígeno, tudo. E aí a questão nutricional, ele vai ajudar nessa parte aí, né, do óculos de visão noturna, né, de um arsenal diferente. Então são coisas que se a gente pensar que se não houvesse essa ajuda, seria muito mais difícil esse combate a essa célula. E você falou bastante assim em relação, citou algumas leguminosas, folhas, mas acho que você sabe isso melhor do que eu, vive isso mais do que eu. O paciente sempre pergunta em relação à carne vermelha. Doutor, eu tenho câncer, vou começar um tratamento de câncer de mama, de câncer seja lá do que for, de estômago. Eu posso comer carne vermelha? Então, nesse contexto, eu queria que você falasse das proteínas, o papel das proteínas, seja a carne vermelha, a carne branca, a carne de porco. O pessoal pergunta, tem um clamor aí sobre a carne de porco, né? Um medo, né? Não pode comer carne de porco. Eu queria que você falasse todas as proteínas, até do ovo mesmo, como que atua, se é algo pró-inflamatório, se é algo anti-inflamatório, se pode, se não pode. Proteína, eu costumo dizer que é um dos nutrientes mais importantes. Então, se você tiver que priorizar alguma coisa na tua alimentação, prioriza a proteína. Lógico que precisa dos outros, mas a proteína é o que constrói muitas coisas no nosso corpo. Constrói as células da mucosa que foram destruídas durante a químio, ajuda na produção, por exemplo, de colágeno da pele quando foi feita uma cirurgia que precisa fazer essa cicatrização. Também a própria imunidade. Imunidade, as células de defesa, é imunoglobulina, que a gente chama, e tudo isso é proteína. Então, a gente precisa de uma quantidade de proteína adequada. E quando o paciente, o que ele tem mais dificuldade é consumir a proteína na quantidade certa, né? Pela alteração do paladar mesmo, também por medos de consumir essas proteínas animais. E aí, quando você não consome a quantidade de proteína que precisa, o pouco de proteína que você consome, você vai usar para algumas funções e outras funções vão ficar deficientes. Então, se você está numa cirurgia, fez uma cirurgia, vai usar a proteína ali para cicatrizar, né, o procedimento cirúrgico e talvez falte proteína para a questão da imunidade. Por isso que você passa pela cirurgia, tem a recuperação ali do procedimento cirúrgico, mas a imunidade não sobe, porque não está na quantidade de proteína adequada. E proteína de origem animal é a proteína com maior valor biológico. O que é isso? É que o seu corpo absorve melhor. Então, ele aproveita melhor, tem uma disponibilidade melhor de ser usada. Proteína vegetal é boa? Mas a proteína animal também não é ruim, pode ser usada. E a carne, frango, carne branca, que é o frango, ou então peixe, e carne vermelha, que entra todos os grupos. Porco, carneiro, carne de boi. Então, entra tudo no grupo da carne vermelha. Não tem relação de carne vermelha não poder ser consumida, pode consumir, o que você não vai consumir é em excesso. Porque em excesso, às vezes, as carnes vermelhas, elas têm muita gordura. Que aí já fica mais inflamatório ali para a questão do seu intestino. Mas a recomendação que a gente fala é de 500 gramas por semana, que seria, no caso, aí mais ou menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, depende da porção que a pessoa consome. O formato que é feito, né, é assada, é cozida ou é frita no óleo. Então, procurar fazer de uma forma com um teor menor de gordura, mais cozida ou então assada mesmo. E pode ser qualquer um desses tipos. O ovo, tem muita gente que tem medo de comer ovo, principalmente depois do procedimento cirúrgico. E ovo é a proteína com melhor qualidade
biológica. É tanto que quando a gente faz comparação, por exemplo, com outros tipos de proteína, com proteína vegetal, então proteína de iogurte, a gente sempre pega o ovo como padrão ouro, de quantidade de proteína, variedade de proteína boa e quantidade de aminoácidos, que são as proteínazinhas, uma quantidade boa, assim, bem variada. Então, o ovo, ele é como se fosse um padrão ouro para a gente de proteína. Então, não precisa ter medo de consumir ovo. Vai te ajudar muito nessa recuperação aí imunológica mesmo. E a carne vermelha entraria mais nesse ponto dessas quantidades. Pensando aí nesse quadro mais de não consumir tanta gordura saturada que tem na carne vermelha. Tem gente que tem medo, a carne vermelha causa câncer. Tem associação, mas estudos de corte, então não tem como a gente também dizer que é causa e efeito, mas tem associação de consumo de carne vermelha em excesso, acima de 500 gramas, câncer colo e reto. Então, nesse caso específico, é que a gente fala para ter mais cautela na quantidade de carne vermelha. Mas os outros, câncer de mama, nenhum problema. Outra coisa que falam muito é a questão do leite, né? Dizendo que leite é inflamatório, leite também é fonte de proteína, que é o nutriente aí mais para priorizar para a questão da imunidade. E o leite, na realidade, ele é anti-inflamatório. Ele vai estimular aí a tua microbiota saudável, imunoglobulina, as proteínas do leite, né? A gente não tem só whey, não tem só caseína, tem outras proteínas também, imunoglobulina mesmo, para estimular aí esse sistema imunológico. E o leite, ele só vai ser inflamatório para quem tem intolerância à lactose, então alergia a alguma proteína do leite. Quem não tem, se beneficia muito. Que legal. E deixa eu perguntar em relação a uma, até um pouco polêmico, assim, a questão do açúcar. Porque eu acho que todo mundo tem um pezinho lá de gostar de açúcar, de exagerar no chocolate, tudo. O que você acha em relação ao consumo de açúcar? E quando eu falo açúcar, não o açúcar só, o açúcar refinado, ali, o carboidrato no geral. A massa, o doce, enfim, tudo que tem o açúcar, seja ele processado ou não, se isso também entra se o excesso é ruim, se ele tem que fazer parte também de uma dieta balanceada, o que você me diz? Não é para cortar carboidrato da alimentação. Mas a gente tem que escolher os carboidratos. Tem açúcar, massa, pão, entra tudo no grupo do carboidrato. E aí não dá pra gente botar eles todos no mesmo grupo, porque eles têm características diferentes, eles têm impactos diferentes no corpo. Então, não tem como a gente botar eles no mesmo grupinho. É saber realmente escolher esses carboidratos. O próprio açúcar mesmo, eu falo muito que não é que você deve cortar o açúcar. O problema não é o açúcar, o problema é o excesso. Por exemplo, às vezes a pessoa toma café com açúcar. Não tem problema, mas o problema é que ela toma café 10 vezes por dia e das 10 vezes ela coloca açúcar. Então o problema ali tá. O grande problema do açúcar é o excesso, porque a gente não sabe comer com moderação a quantidade de açúcar. E aí você acaba consumindo a mais. Se consumisse uma colher de sopa por dia, não tinha problema. Dividido aí ao longo das refeições, onde você gosta de colocar. Mas acaba que consomem muito mais esse açúcar mais refinado. E esse excesso de açúcar, ele acaba trazendo aí um desequilíbrio na flora intestinal. Que aí entra todo aquele aspecto lá deixa o intestino um pouquinho mais inflamado, destrói um pouquinho as bactérias boas do intestino, então a imunidade já cai um pouco mais. Então, o grande processo é o excesso mesmo de açúcar. E os outros carboidratos não tiram, não. Tem gente que tem medo até de comer banana, porque acha que tem muito carboidrato. Isso que eu ia falar, eu ia falar, escolher algumas frutas, e a banana foi a primeira, assim, porque tem uma questão folclórica do açúcar, que a banana tem muito açúcar. Tem a questão do potássio, não pode comer banana, tem muito potássio. Então, você falou já do abacate, você falou assim, citou várias. Tem alguma fruta que você acha assim? É difícil a gente colocar uma fruta como contraindicação, você não pode comer essa fruta, não é isso.
mas se alguma fruta que você fala assim, ó, se puder evitar essa fruta, evite, porque pode ter alguma coisa. A gente sabe, carambola, para quem tem insuficiência renal, a É. gente sabe que é algo que tem que, é uma coisa já estabelecida. Mas eu digo assim, do ponto de vista oncológico, o que você me diz, assim? Então, eu ia falar carambola, né? Porque às vezes a pessoa tem já uma insuficiênciazinha renal, e aí se ela consumir carambola, já tem um risco maior. Mas realmente, assim, a fruta não vejo restrição de nenhuma, não. A questão da escolha das frutas vai depender muito dos sintomas, né? Não é toda fruta que é liberada para todo mundo, vai depender do seu momento. Por exemplo, se o paciente está com mucosite, a gente tem que evitar aí as frutas cítricas. Se ele está com a diarreia, a gente vai evitar mais as frutas laxativas. Se você está com diarreia e come um abacate, piora completamente. Então, vai depender muito do seu momento, o que é que pode ou o que é que não pode. Até essa questão do potássio, né? Só tem restrição de potássio paciente que tem doença renal crônica que está com potássio acima de 5. Então, aí é que a gente restringe as frutas com teor de potássio. E deixa eu te perguntar assim, do ponto de vista prático. Um paciente chega para você, ou te procura, enfim, que está fazendo químio e está com uma diarreia de complicação, por exemplo. O que você fala de cara para ele? Do ponto de vista prático, ó, que até pareceu uma perguntinha aqui. O paciente está fazendo químio e está tendo muita diarreia. O que você orienta em relação às classes alimentares, assim, do que utilizar, do que usar, do que evitar para esses casos específicos de diarreia pós-químio? A diarreia pós-químio, geralmente ela acontece pela questão que a quimioterapia, como aquilo que você estava falando, ela destrói as células de rápido crescimento. E as células da mucosa de todo o intestino, ela se divide muito rápido, então se confunde com a célula cancerígena. E aí tem que identificar se é uma diarreia de efeito colateral da quimio, ou se é uma mucosite mais instalada, né, também, dependendo do grau, como é que está essa imunidade dela, para a gente dar algumas orientações mais específicas. Mas, geralmente, quando está com diarreia, eu peço mesmo para tirar a lactose, porque como está com esse intestino mais irritado, acaba que não tem tanta produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, quando você consome lactose, você vai piorar esse quadro. E a gente tira até voltar a mucosa ficar mais íntegra para poder digerir bem a lactose. Então, tiro lactose, tiro açúcar. Isso eu oriento, né? Lá no programa os alunos já têm toda essa recomendação, que a gente tem os PCS, que é Plano de Controle de Sintomas. Que aí ele já tem todas as estratégias para colocar em prática de acordo com o sintoma que está apresentando. E aí, para diarreia, tem orientação sobre a questão de retirar a lactose, retirar os folhosos, que também aumenta o fluxo da diarreia. Alguns casos eu também coloco glutamina. A glutamina é um aminoácido, é um tipo de proteína que é um nutriente para as células da mucosa, então recupera muito rápido essa mucosa com glutamina. Dependendo de como é que está a imunidade ou não, usa probiótico, por causa que destrói um pouquinho essa flora intestinal, então mata um pouquinho as bactérias boas, então para a gente regular, até controlar mais esse quadro de diarreia, a gente usa probiótico, mas aí tem que olhar a questão dos neutrófilos para ver se está adequado, se não tem risco. Se tem uma neutropenia junto com uma mucosite, né, do intestino, aí já tem um risco maior de translocação dos probióticos, então não é recomendado. Usa mais carboidratos, por exemplo, um carboidrato mais sem fibra, por exemplo, trocar o arroz integral, que eu recomendo, agora pelo arroz branco. Então a gente faz algumas trocas dessas, para que batata doce pela batata inglesa, para que a gente faça uma alimentação mais constipante. Tem algumas receitas de vitaminas mais constipantes também para auxiliar, para que fique a comida mais tempo na barriga e aí ele consiga absorver melhor essa comida. E se você está usando suplemento, né, às vezes o câncer gástrico, de intestino, que tem que usar suplemento aí para atingir as necessidades que precisa, que é muito difícil atingir pela alimentação, não parar o suplemento
mesmo com um quadro de diarreia. Um outro exemplo, assim, que até é o dia a dia meu, assim, pacientes, por exemplo, com cirurgias grandes do intestino, por exemplo, gastrectomia. A gente sabe que a gastrectomia ela vai funcionar, às vezes, até como muito semelhante à questão da cirurgia bariátrica. A gente tolera ali que o paciente perca até 20% do seu peso inicial. E eu vejo que no médio e longo prazo, os pacientes acabam recuperando o peso inicial e alguns até ficam até mais gordinhos, assim. E do ponto de vista da alimentação desses pacientes gastrectomizados, gastrectomia total, o paciente perdeu todo o estômago. O que você sugere iniciar para esses pacientes, assim, para que eles, enfim, não incorram em dumping, em síndromes ali por conta de não ter mais o estômago, alimentação só pastosa, ele pode comer alimentação sólida? O que você orienta, o que você sugere? E eu fiz uma live dessa, tá nem com 2 semanas, eu fiz uma live aqui no meu Instagram falando só de câncer de estômago e falando de gastrectomia. Essa questão das recomendações, ela é muito individual, né? Cada centro oncológico tem a sua conduta, cada nutricionista também tem a sua conduta. Lá no PASE, os alunos têm todo o suporte de pós-gastrectomia, desde a líquida restrita, líquida completa, pastosa, branda e geral. E aí essa evolução da dieta já tem uns cardápiozinhos bem direitinho, com a suplementação que eles precisam, o momento que inclui cada coisa. Realmente, como tira o estômago ele serve como se fosse o reservatório da comida, para deixar a comida ali, para ser digerida também, mas para deixar a comida ali para ela ser liberada aos poucos para o intestino, para que você não tenha uma sobrecarga ali no intestino e gere um quadro de diarreia, alguma outra complicação. Como não tem o estômago, a alimentação ela já passa direto. Então a gente tem que ter todo o cuidado, principalmente no primeiro mês de cirurgia. A minha conduta, a minha evolução, né, ela é mais lenta, eu sou mais conservadora. Tem hospitais, até os próprios médicos, né, já botam, depois até eu quero que você me diga como é que você faz, como é que vocês evoluem a dieta, assim, a velocidade, porque eu estimulo muito os alunos a evoluir mais devagar, mas lógico que ele está ali internado, né, nesse primeiro momento, então vai seguir as recomendações do hospital, e às vezes as recomendações não são parecidas. E o que eu percebo é que a pessoa, quando evolui muito rápido, esses cardápios, ela sempre tem que regredir, porque sente a distensão, sente desconforto, às vezes aparece uma complicação, não fecha os pontos direito. Então a gente sempre tem que voltar atrás. E aí eu prefiro evoluir lentamente do que a gente ter esse atraso, desse vai e volta. E aí a minha forma de evoluir é desde a líquida restrita, assim que a dieta for liberada, geralmente de 5 a 7 dias a gente vai evoluindo os cardápios. Líquida restrita, líquida completa, pastosa. Só depois de 30 dias é que eu vou para branda e geral, que é quando ele tolera melhor. Mas aí eu tive até um aluno, a primeira vez, eu acho que devia até publicar, que a mulher dele entrou no programa para auxiliar ele fez gastrectomia, não foi total, mas foi parcial, foi 75%. Ele não perdeu nenhum peso. Olha. Incrível, né? Porque geralmente a gente espera, eu já tinha falado, ó, a gente espera que perca até 20 quilos, 10 a 20 quilos, eu quero que você perca o mínimo possível. Mas seguindo bem direitinho o cardápio, ele conseguiu manter o peso, mas era também comendo o tempo todo. E aí essa evolução, ela é bem lenta. É como uma bariátrica, né? Vai dando de copinhos em copinhos na primeira semana, nos primeiros dias, depois na primeira semana mesmo, e depois a gente vai evoluindo um pouquinho o tamanho, 150 ml, não pode dar um volume muito alto. Então, fraciona mais a dieta, em vez de comer de 3 em 3 horas, como o volume tem que ser menor, às vezes come de hora em hora, de 2 em 2 horas. Então, tem todo um cuidado. Como é que você faz aí na tua prática? Então, isso que eu ia falar. Eu acho que assim, é importante a gente dividir em 2 momentos, né? O momento do paciente internado, porque e nesse ponto eu sou bem conservador, assim. Eu não sou muito agressivo nesse sentido, não, porque
A complicação que a gente mais teme é a fístula, né? Que é essa emenda que a gente faz, porque tirou o estômago, a gente faz uma emenda do esôfago com o intestino. Então, a complicação que a gente mais teme é que esses pontos dessa emenda, eles soltem, e aí é uma complicação grave, né? Às vezes tem que reoperar o paciente. Então, o meu paciente, ele vai sair da cirurgia com alguma via alimentar, ou sonda nasointeral, ou uma jejunostomia. Ele não sai sem uma dessas duas. Eu tenho preferido mais a jejuno do que a sonda, porque a sonda, se eventualmente no primeiro PO, no segundo dia de cirurgia, sei lá, o paciente é um idoso que pode fazer um quadro de delírio ali no CTI, fazendo pós-operatório. Se ele tirar essa sonda, sei lá, por uma agitação, essa sonda ela não pode ser repassada, porque senão ela pode machucar a nossa emenda, que está recém-feita, e abrir. Então, eu sempre prefiro a jejunostomia. O paciente fica com a jejunostomia, para garantir até que ele tenha um início de dieta mais precoce, quer dizer, se no segundo dia de cirurgia ele já tem ruído ali do intestino, está funcionando, eu já começo dieta de trânsito pela jejuno, que vai estar lá para baixo, né? Não vai interferir na nossa anastomose, na nossa emenda. E aí, como eu falei, eu sou muito conservador, então eu vou dar dieta para esse paciente via oral só no 7º dia, Brena. Assim, se tiver indo, tudo bem. Se os exames estiverem melhorando, se o paciente estiver levantado, se não tiver tendo nenhum tipo de problema, aí eu vou dar uma água para ele lá no 7º dia, e aí eu vejo. Tolerou bem? Aí ele fica esse tempo todo internado? Ele fica pelo menos 7 dias internado. Eu não dou alta antes disso, a não ser que ele evolua muito bem, sabe? Jovens, por exemplo, quando a gente opera jovem, a gente está ali autorizado a dar alta antes, porque é um paciente que tende a se recuperar mais rápido. Mas normalmente são 7 dias. E aí eu dou alta para ele com a dieta pela sonda, ele continua com a dieta pela jejunostomia, e já iniciando uma dieta via oral. Eu tenho uma nutricionista que me ajuda, que ela até está na live, a Cristiane. Então, ela também segue mais ou menos a minha linha, assim, de parcimônia, sabe? Vai progredindo, muito parecido com o que você faz, bem gradativo, e observando o paciente, né? A gente tem que saber como que ele está se saindo. Tem a questão do dumping, né? O pessoal perguntou ali o que é o dumping. O dumping é quando o paciente se alimenta, ele não tem o estômago, né? Para ter esse reservatório, como a Brena falou, e essa comida que ele come cai direto no intestino, de uma vez. E isso gera reações no organismo que assusta, entre aspas, com aquela comida que chegou. Aí o paciente pode fazer tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia. Ele pode, sei lá, às vezes desmaiar. Então tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado com essa reintrodução alimentar. Mas eu sou mais calmo, eu não sou tão agressivo, não. Porque eu já vi casos de paciente no 3º dia, 4º dia já estava com pastosa e reagindo ruim. Aí vamos voltar aqui para a líquida restrita. Que aí eu fico aí nos 5, 7 dias também líquida restrita, e depois vai para líquida pastosa, a líquida completa, quer dizer, e depois vai para pastosa. Mas na líquida restrita, a partir do 3º dia, não tem leite, né? Não tem indicação de nenhum desses suplementos, mas a partir do 3º dia eu já digo para voltar para o suplemento pós-cirúrgico. O que eu recomendo, o imunomodulador, para ajudar na cicatrização. Mais volumes pequenos, 20 ml, para que ele vá conseguindo absorver, né? Não vai sentir essa síndrome de dumping. Mas a partir do 3º dia eu já digo para colocar. E aí, quando ele está internado, eu falo assim, você pode falar com o setor de nutrição, porque eu já trabalhei em hospital, né? Então, eu sei como é que funciona lá. Falei assim, você pode falar com o setor de nutrição para que eles deixem você entrar com o seu suplemento, que às vezes o hospital não tem, né, disponível. E aí a pessoa pode levar o suplemento, o próprio setor de nutrição, eles guardam lá e depois oferecem na forma correta. Mas não precisa ficar também sem usar o suplemento, se pode entrar no hospital com um suplemento, só pedir a autorização. Não, essa questão evoluiu muito, assim, da parte nutricional. Eu lembro que na época que eu era residente da cirurgia geral, era algo muito diferente, assim, absolutamente diferente.
o paciente, a gente era muito mais rigoroso, assim. Tinha pacientes que ficavam 15 dias sem comer nada pela boca e sem via alimentar acessória, sem nada. Se operava um cólon lá, tanto era o medo de o paciente fistulizar, sabe? Porque a gente sabia que as complicações eram muito graves, assim. Então a gente deixava o paciente 7, 10 dias sem comer, esperando aquela emenda lá cicatrizar, para daí a gente fazer a reintrodução. E a reintrodução alimentar não tinha protocolos, né? Não tinha serviço, não tinha MTN no hospital, então era algo assim muito do que o médico achava que podia dar. A enfermeira ligava na cozinha lá, não, manda lá um arroz. Então era meio. Hoje não, hoje é E, muito protocolar, assim, é, então até a questão da facilitou demais. abreviação do jejum, né, pré-operatório, como é que vocês fazem Sim, lá? sim. Eu Então, não oriento porque já vou entrar demais na conduta do hospital, né? Então, não tem como eu falar isso, que depende do cirurgião. essa questão do jejum ainda é uma polêmica, né? Melhorou muito, né? Eu tenho um grupo que estuda muito isso lá em Cuiabá, que tem o projeto Acerto, né? Então, assim, tem alguns protocolos de abreviação do jejum para até 4 horas, né? O paciente, ele é 4, porque o clássico são 8 horas de jejum, para líquido e para sólido. É o que é feito habitualmente aqui ainda, em Campo Grande. Mas existem protocolos, né? É lógico que tem pacientes e pacientes, né? Você não vai fazer um protocolo desse com um paciente idoso, diabético, que tem já uma gastroparesia. Então, assim, mas para pacientes rígidos, você está autorizado a fazer um jejum de 4 horas, ele toma um suplemento, um imunomodulador, seja lá o que for, alguma coisa mais hipercalórica ali, 4 horas antes da cirurgia, de alta absorção, e é o suficiente. Mas isso ainda não é estabelecido. O que é É. feito é jejum de 8 horas. O paciente até reclama, pô, doutor, porque 8 horas não pode nem tomar água. E os próprios anestesistas falam, não, água não tem problema, mas como ainda não tem um protocolo, mantém aí as 8 horas de jejum. Essa questão aí do jejum, dessa abreviação de jejum, eu nem falo lá no PASE por causa disso, né? Para não gerar atraso aí. Vai que a cirurgia vai ser cancelada só por causa que eu disse que podia beber alguma coisa. Vai depender muito do médico, do anestesista, né? Mas o que a gente teme é realmente o paciente vomitar, broncoaspirar. Então, assim, eu acho que isso tem que ser feito de uma forma muito protocolar e muito no uníssono, assim, entre o serviço de nutrição, entre o cirurgião, entre o anestesista, tem que estar todo mundo muito alinhado aí para poder fazer da melhor forma.